Março de 2000. A polícia de Kansas segue as pistas do desaparecimento de uma série de jovens mulheres. Pistas que em pouco tempo levam ao mundo online de sexo e servidão. Foi um grande choque para nós, claro, descobrir sobre esses websites. E o que viríamos a descobrir era muito maior do que jamais sonhávamos. Em pouco tempo, um crescente grupo de detetives fecha o cerco no primeiro cyberkiller do mundo. Um homem conhecido por alguns como o Dominador. Ele se tornou alguém que podia matar pessoas sem remorso. Junto com a polícia, há aqueles que registram a investigação bem de perto, filmando, escrevendo e gravando. Eles são as primeiras testemunhas. Através de seus olhos, eles captam os capítulos mais negros do crime. No final dos anos 1990, a internet crescia a uma taxa exponencial. Dentro de poucos anos, milhões de pessoas estavam, de repente, usando seus computadores para fazer contato com familiares e amigos, conhecer gente nova e até fazer compras ou procurar emprego online. Michigan, Estados Unidos. Ao mesmo tempo, uma jovem de Michigan chamada Suzette estava entre aqueles que adotaram a nova tecnologia. Suzette Troughton era uma moça de cerca de 20 e poucos anos. Ela se ligava muito na comunicação pela internet, usava muito e-mail, usava muito o sistema de mensagens, sabe, com seu círculo próximo de amigos. Durante o dia, Suzette trabalha como enfermeira e cozinheira num restaurante local. Em dezembro de 1999, enquanto estava no computador, ela viveu o que parecia um incrível golpe de sorte. Suzette conhece um novo amigo e potencial empregador pela internet. John Robinson, ou JR, como era seu apelido online, morava perto de Kansas City. Ele havia oferecido a Suzette Troughton um emprego de $67 mil por ano para ser enfermeira particular do seu pai doente. Para alguém como Suzette Troughton, que já havia trabalhado como enfermeira em abrigo para idosos em Michigan, sua terra natal, $67 mil por ano era uma fantástica soma em dinheiro, que era mais do que talvez ela fosse capaz de ganhar ali. Embora alguns familiares achassem essa proposta de emprego boa demais para ser verdade, Suzette se sentia inclinada a aceitá-la. Ela se despede dos amigos e da família e embarca numa viagem de mais de 1.100 quilômetros até Kansas com seus 2 cães, Pekka e Harry, a tiracolo. John Robinson a recebe e a acomoda em Lenexa, não muito longe de Kansas City. Nas primeiras semanas, Suzette mantém contato com quem deixou para trás, sobretudo com a mãe, Caroline. Suzette contatava a mãe e eu acredito que fez isso todos os dias em que ficou aqui. Ela teria ligado todos os dias ou mandado e-mail diariamente. Havia uma constante comunicação. Porém, em 1º de março de 2000, esse contato de repente cessou. Caroline não recebeu mais ligações nem e-mails de sua filha, e as tentativas que fez para contatar Suzette não renderam respostas. Elas eram muito próximas. Quando ela... Sabe, as linhas de comunicação foram interrompidas, a mãe dela viu que algo estava errado. A mãe de Suzette, então, contata John Robinson diretamente. Ele explica que também não tem notícias de Suzette há vários dias. E segue dizendo que ela, na verdade, não aceitou o emprego de enfermeira que ele ofereceu. Em vez disso, partiu para umas longas férias com um advogado local muito rico chamado Jim Turner. Caroline nunca tinha ouvido falar em Jim Turner. Suzette nunca tinha falado em Jim Turner antes. Suzette jamais sairia de viagem com alguém que ela acabara de conhecer. Isso ia totalmente contra o que Caroline sabia da filha Suzette. Logo após essa ligação, a mãe de Suzette e outros membros da família começaram a receber e-mails de Suzette de novo. E ela parece confirmar a história de John Robinson. Com seus cães Pekka e Harry, ainda a tiracolo, ela explica que agora está indo para o exterior com seu novo amigo.
O detalhe que Caroline e outros membros da família notaram sobre esses e-mails é que eles não estavam escritos do jeito que Suzette escrevia. O nome de um dos cães estava escrito errado. E então eles viram, pelo jeito que estava escrito, que aquilo não era dela. Além dos e-mails suspeitos, membros da família também receberam cartas datilografadas de Suzette. O estilo de escrever era diferente do dela. E o que mais deixou todos perplexos foi que a assinatura dela estava nessas cartas. As cartas eram datilografadas, mas a assinatura dela estava em todas elas. E aí não sabiam o que pensar, mas a mãe insistia no fato de que algo havia acontecido com Suzette e que ela não estava viajando com tal cara, porque isso não se encaixava. 25 de março de 2000. Temendo que algo terrível tenha acontecido com Suzette, a irmã dela, Dawn, contata a polícia de Kansas para comunicar seu desaparecimento. Diante de um BO de pessoa desaparecida, é muito difícil dizer o que pode realmente ter ocorrido. Muitas vezes as pessoas não querem ser encontradas. Ela estava fora da cidade, podia estar numa outra cidade naquele momento, podia ter conhecido alguém, podia ser qualquer uma dentre 1 milhão de situações diferentes. Em razão desse BO, a polícia visita o hotel em que Suzette se hospedou quando chegou. Suzette foi vista pela última vez em 1º de março, mesmo dia em que os contatos regulares com sua família cessaram pela primeira vez. Os funcionários do hotel disseram que John Robinson fez o check-out de Suzette e John Robinson foi visto voltando ali com seu carro naquela tarde e retirando as coisas dela. Eles têm câmeras de segurança gravando 24 horas por dia e tinham o vídeo mostrando John no dia em que ele tirou Suzette do hotel. O fato de John Robinson ser a última pessoa vista com as coisas de Suzette atiçou o interesse da polícia. Além disso, eles não encontraram nenhum registro do advogado local muito rico chamado Jim Turner, o homem com que Suzette supostamente viajou. Na delegacia, eles descobrem detalhes ainda mais perturbadores. Registros policiais revelam que o patrão promissor de Suzette, John Robinson, é, na verdade, um vigarista de carreira com antecedentes criminais de estelionato e roubo. Quando vimos a ficha dele, ele aplicava golpes nas pessoas desde garoto. E era muito bom nisso, conseguia convencer as pessoas a lhe dar grandes somas em dinheiro que eles nunca mais veriam. O mais assustador, porém, era o fato de que o nome de John Robinson também aparecia em conexão com 3 outros casos de pessoas desaparecidas ocorridos na década de 1980. Os casos dessas mulheres ocorreram há quase 20 anos. E a única coisa que tinham em comum é que todas estavam associadas a John Robinson. E durante essa associação com John Robinson, todas desapareceram. Na hora que eles viram isso, eles, tiveram um mau pressentimento de que não era coisa boa, que era outro caso. O padrão estava se repetindo. Em 24 horas, reunimos uma força-tarefa para operar junto com o Departamento de Polícia de Lenexa, que envolvia diferentes agências. E em 24 horas, nos reunimos e bolamos um plano para investigar esse cara e descobrir toda a verdade. Começamos a conversar sobre a procura por Suzette, que sabíamos que estava associada a John Robinson. Achamos que o melhor jeito de achar Suzette era, se ela estivesse viva, começar a vigiar John Robinson. Talvez John Robinson nos levasse a Suzette e conseguíssemos algum indício de onde ela estava. 29 de março de 2000. Com a crescente impaciência sobre o caso mais recente de pessoa desaparecida, a polícia começa a observar mais de perto aquele homem de 56 anos, John Robinson. Na época, ele vive com a esposa Nancy, numa comunidade de trailers local. Diariamente eu encontrava um grupo de detetives, todos em veículos que chamavam pouquíssima atenção. Nossos trajes eram bem casuais. Nossos detetives ficavam de olho no trailer dele e no estacionamento de trailers. E quando ele começava a se mexer, nós o seguíamos. Vamos sair daqui. Ao mesmo tempo, a polícia emprega uma outra técnica de investigação conhecida como Operação Lixo. A ideia era tentar descobrir que hábitos John Robinson tinha e ver se havia alguma pista de onde a moça desaparecida estava, no lixo dele. Geralmente isso era feito nas primeiras horas da manhã. Nós trocamos o saco de lixo que queremos por um saco de lixo bem parecido. E na manhã seguinte, John, ou seja quem for, pode vê-lo na rua quando o lixeiro passa e pega. A primeira vez que pegamos o lixo, ele tinha
fragmentado um monte de papéis antes de jogar fora. Só tínhamos aquelas tirinhas de papel para tentar montar alguma coisa. Você pode separar por cor e se alguma coisa faz o papel chamar a atenção, é mais fácil começar a juntar as peças, mas no geral é um enorme enigma. Então, o que fazemos? Colamos uma tirinha na mesa e vamos tentando colar tirinhas que combinem com aquela até termos o documento por inteiro. O lixo examinado era bem comum, sem nenhuma ligação com Suzette Troughton. Porém, John Robinson era alguém que já tinha se envolvido num caso de pessoa desaparecida. Não vimos John fazer muita coisa que levantasse a suspeita de alguém. Ele era um pai, era um avô. Nós o vimos uma vez buscando o filho na creche. Vimos quando ia à casa de ferragens, quando ia a restaurantes, com a esposa. Muita coisa que ele fazia era normal, coisas que gente comum faz todos os dias. Mas nos dias seguintes, conexões com um mundo de sexo e servidão e um misterioso depósito talvez levasse os detetives à desaparecida de 28 anos de idade, Suzette Troughton. 31 de março de 2000. Na comarca de Johnson, em Kansas, a polícia procura uma moça desaparecida, Suzette Troughton, uma enfermeira natural de Michigan. Embora não haja provas de ocorrência delituosa, a última pessoa que pode tê-la visto é um homem de 56 anos, um morador local chamado John Robinson. Vigarista de carreira, que está associado a pelo menos 3 outros casos de pessoas desaparecidas, Robinson está sendo constantemente vigiado. Os policiais esperam que ele os leve ao paradeiro de Suzette. Nós fizemos todo o possível para descobrir o que acontecia e como chegar ao final de tudo, ou seja, onde a moça estava. Enquanto alguns policiais vigiam Robinson, outros vão a Michigan falar com Caroline, a mãe de Suzette, e montam uma lista detalhada dos pertences da moça. Imaginamos que se uma pessoa se mudou e em seguida desapareceu e as suas coisas sumiram, alguém deve ter posto essas coisas em algum lugar. E o único jeito de se livrar disso é você colocar tudo num depósito. Então, literalmente decidimos que era uma pista que precisávamos seguir. Pegamos uma lista telefônica e passamos a ligar para todos os números de depósitos que pudemos encontrar. Os policiais não encontram nenhum depósito alugado em nome de Suzette Troughton, mas encontram um em nome de John Robinson na cidade vizinha de Oleira, Kansas. Curiosamente, parece que Robinson visitou o local no dia 1º de março, mesmo dia em que Suzette foi vista pela última vez em seu hotel. Uma pista semelhante se materializa no lixo fragmentado de Robinson. Os policiais montam um recibo de um outro depósito em Raymore, Missouri, que está no nome da esposa de John. Indo ao local, os policiais ficam sabendo que John também tem seu próprio depósito ali. Embora sintam que os depósitos talvez abriguem pistas sobre o paradeiro de Suzette, os policiais não podem examiná-lo sem uma prova cabal e um mandado de busca. Nós instalamos câmeras de segurança sobre a entrada dos 2 depósitos suspeitos, para podermos vê-lo em ação quando aparecesse por ali. Se o perdêssemos durante a campana, poderíamos saber se ele havia ido àquele depósito ou não, revendo as imagens gravadas quando tivéssemos a chance de fazer isso. Ao mesmo tempo, esperando encontrar conexões, a polícia examina os outros casos de pessoas desaparecidas com os quais Robinson teve ligações no passado. Um dos casos data de meados da década de 1980. Uma moça de 19 anos chamada Lisa Stacy e sua filhinha de 5 meses, Tiffany, se inscreveram num programa em Kansas visando ajudar jovens mães solteiras a recomeçar a vida. Na época, o programa era dirigido por John Robinson. Ele tinha um apartamento que ele usava para esse programa que ele supostamente dirigia para moças. Mas em vez de pôr Lisa nesse local do programa, ele a colocou no motel. Ela ligou para a família querendo saber por que eles estavam tentando tirar a filhinha dela. E eles disseram, ninguém está tentando tirar o seu bebê. Ela estava chorando, ela estava histérica. Era uma moça de 19 anos e ela disse, eles me fizeram assinar 4 folhas de papel em branco. Eles vêm vindo, eu vou desligar.
E essas foram as últimas palavras que alguém ouviu de Lisa Stacy. A família, entretanto, recebeu uma carta assinada. Basicamente, a carta diz: estou bem, eu conheci uma pessoa, vou recomeçar a minha vida e agradeço a ajuda que tive de Robinson, das organizações que me ajudaram. Mas eu preciso começar uma nova vida. Nos anos 1980, o oficial de condicional Stephen Hames se encontrou com Robinson para discutir seu programa para mães solteiras. Ele tinha uma longa ficha criminal já naquela época. Ele tinha desfalcado empregadores. Ele tinha roubado de vários patrões. John apenas alegou ser inocente e negou ter qualquer envolvimento com Lisa, a não ser ajudá-la. Disse que ela fugiu com o namorado, que não sabia porque estava sendo assediado e incomodado por gente o questionando, quando tudo que ele tentou fazer foi uma boa ação. Combinando suspeitas, Hames descobre que apenas 6 meses antes do desaparecimento de Lisa Stacy, uma funcionária de Robinson chamada Paula Godfrey também desapareceu, e a família dela também havia recebido cartas assinadas. Aquilo para mim era mais do que uma estranha coincidência, onde você tem 2 pessoas desaparecidas e circunstâncias semelhantes, ou seja, de repente, cartas começam a aparecer assinadas por ela, dizendo: eu estou bem, eu estou ótima, só decidi começar uma nova vida. Sabe, isso era mais coincidência do que eu estava esperando. Na época, Hames especulou que John Robinson podia estar envolvido com tráfico de bebês ou uma máfia de prostituição. As investigações policiais revelaram que ele tinha um fetiche sexual por SDSM, ou seja, servidão, dominação e sadomasoquismo. SDSM é uma forma bruta de sexo que costuma envolver chicotes e algemas. Pelo menos uma mulher registrou queixa alegando que Robinson a ofereceu para homens que partilhavam os mesmos fetiches. Ela também contou uma história que Robinson estava envolvido num grupo que fornecia garotas para relações sexuais sadomasoquistas e que ele pagava a ela uma grande soma em dinheiro, que lhe dava drogas, vendava seus olhos, a colocava num carro e a levava para uma casa numa parte bem rica da cidade. Depois ela era levada ao porão dessa casa. Nesse porão havia suportes de parede e outros objetos para tortura sadomasoquista. Enquanto uma mulher chamada Catherine Clampett também teria fugido após se encontrar com Robinson nos anos 1980, nunca houve prova suficiente para indiciá-lo na conexão com alguma das mulheres desaparecidas. Havia suspeitas, mas nenhuma prova cabal de que algo tivesse ocorrido com essas mulheres. Ninguém tinha qualquer prova de que havia algo errado. Para a polícia, que procurava por Suzette Troughton no ano 2000, são assustadoras as semelhanças entre os casos do passado e seu desaparecimento em particular. As bizarras cartas assinadas, cartas que continuavam a chegar. Ela teria escrito cartas bem detalhadas, dizendo: estou no deck esta manhã e estamos vendo os golfinhos nadando junto com o barco e nossos 2 cãezinhos, Pekka e Harry, estão aqui latindo para os peixes. E nenhuma dessas cartas fazia sentido para a família, porque, segundo a mãe dela, ela não gostava de mar. Sabiam que tais cartas não podiam ser de Suzette. Além disso, uma pista sinistra parece contradizer as cartas e confirmar o temor de que Suzette jamais saiu do Kansas. Os policiais descobrem que 2 cães com a mesma descrição de Pekka e Harry foram recolhidos por um abrigo de animais local. Para fazer a comparação, foram usadas fotos dos cães fornecidas por Caroline, mãe de Suzette. Caroline me contou que esses 2 cães, Pekka e Harry, eram o xodó dela. Suzette não iria a lugar nenhum sem Pekka e Harry. E, palavras dela, se você achar Pekka e Harry sem Suzette, com certeza alguma coisa está muito errada. Um cão foi entregue para adoção a uma família local.
eu fui à casa deles e eu informei por que eu estava lá. Eles foram bem prestativos, receptivos. Conversei com eles um tempinho, olhei para o cachorro, mostrei a eles a foto. Eles concordaram que parecia com o cão chamado Pekka. E depois, após falar um pouco com eles, eu chamei o cãozinho pelo nome e ele veio direto para mim. E aí todos tivemos certeza que ele era Pekka. Harry, o outro cãozinho de Suzette, apareceu em um outro abrigo. Fui de avião até Michigan e me encontrei com Caroline na casa dela e contei as novidades a ela, que, sabe, tínhamos achado Pekka e Harry, e falei das circunstâncias. Isso causou um abalo muito grande, deu pra ver. Caroline, sabe, se recostou e disse, então isso significa que Suzette talvez esteja morta. E ela viu nesse momento que a chance de Suzette ser encontrada viva era quase nula. Ficou muito óbvio para nós que esse cara talvez estivesse matando as mulheres. Porém, sem prova suficiente contra Robinson para um mandado de prisão, a polícia pouco podia fazer além de vigiar e esperar. Novas respostas em breve viriam da internet e de uma série de outras mulheres que John Robinson começava a trazer para a cidade. Abril de 2000. A polícia de Kansas mantém constante vigilância em John Robinson, de 56 anos. Embora não haja provas, ele é o principal suspeito do desaparecimento de pelo menos 4 moças e, mais recentemente, de uma enfermeira de 28 anos chamada Suzette Troughton. Nunca tivemos, na verdade, informações reais, a não ser o fato de que ela desapareceu. Não sabíamos onde ela estava. Sabíamos que ela estava com esse cara, mas não o que ele poderia ter feito com ela. Talvez ela estivesse viva, talvez morta. Os policiais no encalço de Robinson descobrem que, além de alugar depósitos na região, ele também tem um esconderijo bem longe da comunidade de trailers onde vive com a esposa. Certa ocasião, o Sr. Robinson foi seguido e ele, após viajar um bocado na direção sul, acabou chegando em Lansing, Kansas, um lugar bem distante. Lá viram que ele entrou numa propriedade. Era uma propriedade onde havia um pequeno lago e havia um trailer no final da longa entrada. Não sabíamos o que tinha lá dentro, mas sabíamos que, desde essa visita, aquele seria um possível local ligado ao que ocorreu com Suzette Troughton. Houve um período em que tínhamos nossas suspeitas, além de motivos para acreditar no que estava ocorrendo, mas não podíamos provar. Mas nesse interim de composição do caso, havia também a certeza de que ele não tinha matado ninguém enquanto foi vigiado. Alguns achavam que as pistas mais fortes estavam nas várias cartas recebidas pela família de Suzette, supostamente escritas por sua filha desaparecida. Para investigar cartas enviadas pelo correio, você dá uma olhada no carimbo, sabe, no envelope. Por ele você fica sabendo a cidade e o estado de origem. Há também alguns códigos ali que ajudam a identificar a caixa de correio de origem ou a agência de origem. Curiosamente, os carimbos correspondem aos locais distantes onde Suzette alega estar. Na pior das hipóteses, alguém estava postando essas cartas em correios muito distantes da comarca de Johnson, Kansas. Comarca de Johnson. O negócio era descobrir de onde elas estavam vindo. Em pouco tempo, porém, antes dos detetives fazerem uma incrível descoberta sobre os e-mails suspeitos de Suzette, eles reconstroem contas dispensadas que fornecem detalhes sobre o provedor de internet usado por John Robinson. A polícia percebe que em 1º de março, mesmo dia em que os contatos regulares de Suzette cessaram, todos os novos e-mails supostamente dela, na verdade, partiram da conta de John Robinson em sua residência. Soubemos que John estava acessando a conta de internet de Suzette de sua residência. John Robinson era quem estava enviando os e-mails fictícios. A atividade online de Robinson também revela acesso a sites da internet relacionados à servidão, dominação e sadomasoquismo, um fetiche antigo dele, nos quais, de vez em quando, faz uso do apelido de dominador do meio oeste. Foi um grande choque para nós, claro, ficar sabendo sobre esses websites. Dominador, escravo, servidão e disciplina. Atos sexuais, e isso envolve apetrechos e contratos e atividade sexual.
A polícia descobre que a desaparecida Suzette Troughton também tinha interesse no sadomasoquismo e se questiona se o desaparecimento dela pode, de alguma forma, ter relação com um veio criminoso dessa subcultura online. Houve discussões sobre escravos sexuais e sobre pessoas sendo raptadas para servirem de escravas sexuais. E bem lá no fundo nós questionávamos, tá, será que é disso que se trata? Estamos falando, sabe, de escravidão sexual? Pode ter mais gente envolvida em, sabe, no sumiço da Suzette, em rapto, em perseguição, ou teria sido levada para ser escrava sexual em outro lugar. Com certeza, com os aspectos de SDSM, essa era uma possibilidade bem real. O fato de Robinson ter claramente acessado a conta de e-mail de Suzette Troughton podia justificar o pedido da polícia de um mandado de busca para a casa dele, mas não para os depósitos alugados nem para a sua fazenda, os locais mais prováveis para esconder provas incriminadoras. Quando você chega num ponto de, sabe, ainda não sabíamos se Suzette estava viva, você ainda não sabe com certeza quem pode ou não estar envolvido, você chega no ponto de tentar identificar os conspiradores. Você monitora as conversas telefônicas. Em poucos dias, surge um repentino e novo avanço. Policiais rastreiam números discados pelo celular de Robinson e notam que ele está contatando mulheres que vivem em estados diferentes e arranjando para que elas viajem ao Kansas. Através de seu personagem online, parece que John Robinson, também conhecido como o Dominador do Meio Oeste, está prestes a trazer mais mulheres para a cidade. Ele fazia o contato e tentava ver se elas estavam interessadas em encontrá-lo. Aí ele se colocava como algum tipo de dominador, com servidão e disciplina. Se oferecia para treinar essas mulheres e pedia para elas serem suas escravas. Sua tática online tem uma grande semelhança com aquelas que trouxeram Suzette Troughton para o Kansas alguns meses antes. Só que ele acrescentava um toque, dizendo que era muito, muito rico, ou divorciado, ou viúvo, empresário, que tinha inúmeras conexões e que arranjaria emprego para elas aqui e que cuidaria delas. Nos dias seguintes, a polícia se aproxima ainda mais do submundo do sadomasoquismo e descobre uma mulher que mal conseguira escapar de se tornar uma pessoa desaparecida. Abril de 2000. Em Kansas, a polícia investiga o caso de desaparecimento de Suzette Troughton, uma mulher de 25 anos de Michigan. O principal suspeito é um morador local, John Robinson, fortemente envolvido com a subcultura de servidão e sadomasoquismo. A polícia vigia enquanto ele arranja encontros de cunho sexual com novos conhecidos de fora da cidade. 24 de abril. Uma jovem mulher chamada Vicky, do Texas, chega em Overland Park, Kansas, e se hospeda no quarto de um hotel local reservado por Robinson. Vicky era uma outra mulher que, sabe, ele tinha conhecido online. Vicky tinha vindo para participar da prática de SDSM com ele. Ela tinha, parece, o que chamamos de seus próprios brinquedinhos. Sabe, essa prática envolve vários brinquedinhos, apetrechos, coisas desse tipo. E ela traz consigo o que costumava usar. Os policiais vigiam quando John Robinson chega ao motel e se dirige para o quarto. Logo depois, Vicky se aproxima do balcão da recepção e pergunta se pode tirar uma xerox. O recepcionista, ciente da vigilância da polícia, tira uma cópia extra do documento e entrega para os policiais disfarçados presentes no local. E dão de cara com um detalhado contrato escravo-dominador muito comum nos círculos de sadomasoquismo. No mundo SDSM, geralmente as pessoas aparecem com contratos detalhados sobre as condições para ser o escravo de alguém ou o dominador. E John Robinson, sendo obcecado por controle, era sempre o dominador. Muitas pessoas que curtem SDSM, na verdade curtem a cena toda, de ter alguém no controle ou alguém sendo dominado. Parece que muitas têm orgasmo só de fazer o contrato. Esperando assegurar a segurança de Vicky sem comprometer o disfarce, os policiais silenciosamente se posicionam em quartos vizinhos. Os policiais que estavam no local tinham que tomar decisões sobre essa pessoa que ele ia encontrar que não era desaparecida. Mas também era preciso achar a moça desaparecida, cuidar para que a moça que ele fosse encontrar estivesse a salvo. Estaria ela a salvo naquele quarto com ele?
Os policiais ouvem ruídos frequentes, mas têm que distinguir entre a violência normal que sempre acompanha as atividades de sadomasoquismo e uma potencial ameaça real. Havia policiais no quarto ao lado ouvindo e, às vezes, havia agressões, gritos e gemidos e tentávamos discernir se não era uma prática consensual ou se ele estava realmente machucando as mulheres. Então havia muita dificuldade envolvida na investigação. Três dias depois, Vicky, aparentemente ilesa, segue de volta para o Texas. Outras mulheres logo tomam o seu lugar. Ele ia até os motéis e se encontrava com mulheres, mandava e-mails e... Mas assim que ele chegava, assim que a mulher dele chegava em casa às 5 da tarde, Robinson também chegava. E ele era o marido, o avô para os seus netos e um cara que agia normalmente, a não ser das 9 às 5 horas da tarde durante os dias úteis. A vigilância policial é constante, mas em uma breve ocasião, Robinson escapa enquanto dirigia pela cidade. Nós o perdemos de vista. Não deu para recuperar o rastro. E só fomos encontrá-lo de novo na casa dele. Só mais tarde, na rotina de rever as fitas na delegacia, é que foi possível descobrir onde ele estivera. Nós conseguimos descobrir quando revimos as fitas gravadas naquele depósito que durante aquele período ele tinha ido visitar aquele depósito. E o que vimos foi ele entrando no depósito segurando uma valise. Parecia uma valise preta de material mole, do tamanho de uma maleta, talvez um pouco mais larga. E quando saiu do depósito, ele não estava mais com ela. Enquanto alguns acreditam que essa valise preta continha brinquedinhos sexuais, outros especulam que também podia conter armas de potencial letal. Havia quase que diariamente debate sobre quando prendê-lo. Mas você tem que entender que é fácil prender, mas quando prende precisa de acusações que possa provar no tribunal. – 19 de maio de 2000. Uma mulher chamada Dina chega na cidade para se encontrar com Robinson. Em poucas horas parece haver um imprevisto. John deixa Dina e ela começa a ficar preocupada com as circunstâncias em que é colocada. Numa reviravolta, Dina se aproxima do balcão da recepção do hotel. Após falar com os funcionários, ela pede a eles que liguem para a polícia. A chamada é prontamente direcionada para os policiais encarregados da campana. Dina diz à polícia que está preocupada porque o homem que ela veio à cidade encontrar a havia agredido sexualmente e usado um nome falso, coisa que ela descobriu pelos funcionários do hotel. O nome que ele havia dado era Jim Turner, o mesmo nome que Robinson deu à família de Suzette Troughton para identificar o homem misterioso com o qual ela aparentemente fugiu. Como a polícia já havia suspeitado, Jim Turner e John Robinson simplesmente eram a mesma pessoa. Pouco depois de a polícia levar Dina para um local seguro, a mulher conhecida como Vicky também faz contato com eles e relatou que John Robinson roubou seus apetrechos sexuais e se recusava a devolvê-los. Em questão de dias, duas mulheres forneceram à polícia todos os motivos plausíveis necessários para dar uma busca em várias propriedades de Robinson. Elas foram à polícia independentemente uma das outras, o acusaram de roubo e agressão sexual qualificada. E isso foi um grande avanço no caso para nós, bem na hora em que mais precisávamos. 1º de julho de 2000. A polícia realiza um cerco na comunidade de trailers onde vive John Robinson. Pouco depois de sua mulher sair para trabalhar, eles decidem agir. Ele foi encontrado em seu trailer naquela manhã e 2 detetives foram conversar com ele. E eles chegaram a entrar no trailer e eles acabaram abrindo o jogo, que precisavam conversar com ele sobre alguns crimes. E aí eles relataram a ele quais crimes eram e por que ele iria ser preso. As acusações tinham a ver com Dina e Vicky e incluíam agressão sexual qualificada e roubo. Robinson parecia constrangido e minimizou os incidentes. Mas o clima na sala mudou quando os detetives mencionaram os 4 casos de mulheres desaparecidas: Lisa Stacy, Paula Godfrey, Catherine Clampett e Suzette Troughton. Quando esses nomes foram mencionados, deu para ver que John Robinson sabia exatamente o que estava por vir.
Ele perdeu toda a cor do rosto e pareceu estar sem palavras. E a expressão facial dele demonstrava preocupação. Robinson foi algemado e levado à delegacia. Esperando obter uma confissão, os policiais o colocaram numa sala de interrogatório lotada de fotos relacionadas às investigações realizadas. A sala foi arrumada de tal forma que, para onde você olhasse, você via a vida de John Robinson na sua frente. Sabe, tudo que levantamos na nossa investigação criminal. Ele se daria conta, sem dúvida alguma, que aquilo era o fim, que ele já era, e que não havia mais segredos. Após se dar conta da situação, Robinson requisita um advogado. Sem uma confissão, a polícia precisa conseguir provas concretas nas propriedades de Robinson. A verdade, como se descobriu, era muito pior do que todos imaginavam. 1º de junho de 2000, a polícia de Kansas prendeu o morador local John Robinson. Embora ele negasse qualquer delito, era o principal suspeito do desaparecimento de Suzette Troughton e de 3 mulheres na década de 1980. Esperando finalmente obter as respostas pelas quais procuravam, a polícia executa os mandados de busca nas propriedades dele, começando pelo trailer onde vive com a esposa. Ele usava várias identidades quando estava falando com essas mulheres. Na verdade, encontramos documentos na residência dele mostrando que ele se fazia passar por gente envolvida com a DEA, a CIA, e tinha documentos que ele podia xerocar, inserir seu nome e fazer as pessoas acreditarem que ele fazia parte mesmo dessas organizações. Outros detalhes da vida secreta de Robinson surgiram no depósito que ele alugava numa cidade vizinha. Lá, a polícia encontrou a valise preta que ele sempre levava para onde ia. Enquanto nesta só havia brinquedinhos sexuais, outras valizes eram muito mais incriminadoras. Encontramos naquele depósito, literalmente, uma grande quantidade de provas. Surgiram alguns dos pertences pessoais desaparecidos de Suzette Troughton, entre eles, sua identidade. A polícia também encontrou envelopes endereçados à família dela e folhas de papel em branco, constando apenas a assinatura de Suzette na parte inferior. Mais perturbador ainda foi a polícia encontrar as identidades de outras mulheres desconhecidas da investigação naquele momento. Embora os policiais agora tivessem provas cabais ligando John Robinson aos pertences de Suzette, eles ainda não faziam ideia do paradeiro dela. No dia seguinte, um grande grupo de investigadores se desloca para a propriedade rural de John. Tínhamos um mandado de busca para a propriedade. Tínhamos uma robusta força-tarefa de detetives lá. Nós nos deslocamos pela propriedade seguindo protocolos de busca à procura de corpos. Minha tarefa era filmar o local, documentar toda a ação. O terreno era meio irregular, por isso levamos um bom tempo. Olhamos toda a propriedade. Fazíamos uma operação pente fino e o sargento Roth foi quem descobriu os barris. O sargento Roth virou o primeiro e quando nós recuamos, me lembro disso até hoje, havia um rastro fino de cor vermelha que escorria da tampa. Do nada, moscas começaram a surgir e pousaram nesse líquido vermelho. Então, ficou muito claro que havia algo muito importante dentro daquele barril. Um policial do laboratório de criminalística é chamado para remover a tampa. Dentro, a polícia encontra restos mortais humanos em decomposição. Ficamos parados ali por 1 minuto. Foi um grande choque. Achamos que podia ser ela. Era uma pessoa, era um cadáver. Isso nós sabíamos. Se era de Suzette ou não, não sabíamos. Mas estava claro que... Bom, tínhamos chegado lá. Estava tudo ali. Momentos depois, a polícia encontra um outro corpo dentro de um segundo barril. 2 dias depois, no depósito de John Robinson, no Missouri, passando a fronteira estadual, mais 3 corpos são recuperados, também escondidos em barris. A notícia das descobertas macabras chegam rapidamente à mídia local. Houve muita fofoca na mídia e entre os agentes da lei. A coisa foi crescendo mais e mais a cada dia, mas quando eles foram até o local e basicamente acharam os barris, sabe, pense numa histeria coletiva.
Ela se instalou, ou seja, ninguém esperava ver cadáveres apodrecendo em barris. Ali, passando a fronteira estadual, encontrará mais 3, e daí vem a pergunta: sabe, mas aqui em Kansas City, lugar tão tranquilo, isso está acontecendo? Durante os dias seguintes, especialistas forenses recolhem mais provas ligando John Robinson aos locais de crime. Na verdade, passei 4 dias no local do crime e minha tarefa era processar o desenvolvimento de digitais latentes. Deu um total de 11 fichas de digitais latentes que foram levantadas no local, e todas elas eram de fato de John Robinson. Ao mesmo tempo, registros dentários ajudam a dar nomes às vítimas. Uma das mulheres encontradas na fazenda de John Robinson é positivamente identificada como a desaparecida Suzette Troughton. A outra é confirmada como sendo Isabella Lewicka, de 21 anos, natural de Indiana, vista pela última vez em 1999. Os 3 corpos no Missouri são identificados como Beverly Bonner, Sheila Fate e Debbie Fate, a filhinha de Sheila. Nenhuma delas jamais foi dada como desaparecida, ou sequer associada ao assassino John Robinson no início da investigação. O padrão era pegar mulheres e se envolver com mulheres que, de várias formas, estavam desesperadas. Ele atraía essas mulheres com a promessa de que iria ajudá-las a vencer, arrumaria um bom emprego, conseguiria treinamento, esse tipo de coisa. E elas diziam aos amigos ou à família que estavam se preparando para sair da cidade e nunca mais eram vistas de novo. Ele as convencia a assinar cartas em branco? Então elas não imaginavam o que passava pela cabeça dele. Não se davam conta de que aquilo ajudaria John a fazê-las desaparecer, mas era isso que estavam fazendo. Se por um lado os corpos das desaparecidas Catherine Clampett, Paula Godfrey e Liz Stacy não apareceram nas buscas na propriedade de Robinson, uma investigação posterior faz uma espantosa descoberta. O próprio irmão de John Robinson adotou a filha de Liz Stacy, Tiffany, de apenas 5 meses de idade, quando desapareceu em companhia da mãe. Com a falsificação dos documentos de adoção e cobrando do irmão milhares de dólares pelo que ele pensava ser uma adoção legítima, Robinson pode ter sido motivado por nada mais do que a chance de obter um pequeno lucro. Há fotos dessa noite e John Robinson está sentado com a família, a filhinha de Liz Stacy, um bebê em seu colo sorrindo tranquilamente. Nós sempre teorizamos que isso aconteceu algumas horas após ele ter matado Lisa Stacy, a mãe daquele bebê. Pessoas como Robinson são sociopatas, gente que, de fato, carece da capacidade de sentir emoções verdadeiras. E ele literalmente tinha uma vida dupla. De um lado, ele era um marido e um avô. E, por outro lado, ele era um assassino em série. Eu não sei o que faz um cara desse surtar. A razão de fazer as maldades que ele fez. Ele apenas foi se tornando essa pessoa que podia matar pessoas sem remorso. Em outubro de 2002, John Robinson é julgado em Kansas e condenado à pena capital nos casos de Suzette Troughton e Isabella Lewicka. Além disso, também foi condenado por homicídio qualificado no caso de Lisa Stacy, cujo corpo jamais foi encontrado. Processos pendentes no Missouri envolvem os assassinatos de Beverly Bonner e de Sheila e Debbie Faith. Com Robinson tido como o primeiro cyberkiller do mundo e sempre chamado de o dominador pela imprensa, o Estado ficou de olho nos procedimentos legais. Olha, a comarca de Johnson, no máximo, talvez tenha, digamos, 1 ou 2 assassinatos por ano. Sabe, uma coisa como essa, encontrar corpos dentro de barris, isso não acontece na nossa vizinhança. Diante de uma montanha de provas, Robinson foi condenado por todos os crimes e recebeu a pena de morte. Embora os corpos de Liz Stacy, Catherine Clampett e de Paula Godfrey jamais tenham sido localizados, o fato de que Robinson pagará com sua vida por seus crimes fornece pelo menos algum conforto às famílias de suas muitas vítimas. Me senti aliviado pelo trabalho que nós realizamos, ter rendido esse resultado. Aliviado pelas famílias, por saber que eles puderam obter algum desfecho. Hoje, John Robinson continua no corredor da morte em Kansas, aguardando sua punição. Infelizmente, o legado de sua vida de violência permanecerá por muito tempo após sua partida. O número de vidas que
Robson destruiu é inacreditável. Além, obviamente, das vítimas e seus familiares, ele chocou centenas de outras pessoas apenas com seus roubos, crimes e mentiras. Acho que a moral da história é o grande perigo que a internet pode ser. A internet nos traz um monte de coisas boas, mas ela tem com certeza um lado negro e que se revelou no caso, no que aconteceu com essas mulheres. E tipos como John Robinson, que surgem do nada e prometem um mundo às pessoas, escondem um motivo, geralmente um lado negro que não está visível do que está ocorrendo, e ele era um especialista em oferecer esperança a quem não tinha. Ele assim atraía como a aranha atrai a mariposa para a sua teia, e quando ela chega, encontra a morte. E é o fim.